Cassiano Ribeiro, editor de Globo Rural, já está conosco. Boa tarde para você, Cassiano. Boa tarde, Nadege. Boa tarde, Cássia, a todos os ouvintes. Boa tarde. E hoje o Cassiano veio acompanhado. Trouxe aqui a Fernanda Pressinotti, que é editora assistente do Valor e da Globo Rural. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Cássia? Tudo bem, Nadédia? Tudo bom? E hoje vocês dois estão aqui para falar conosco sobre as projeções para a safra brasileira. Também o clima, como que tá, qual é o impacto do clima, inclusive, na produção. O que vocês nos trazem? Começa, Cassiano. Então, Cássia, saiu agora há pouco, a Conab solta todos os meses um levantamento de safra para mostrar como é que está o andamento da safra, colheita, plantio, colheita, e agora há pouco ela soltou a primeira estimativa para a safra nova, que já está sendo plantada, especialmente a de soja, que é a cultura que ocupa a maior parte dos campos aí no Brasil, mas alguns dados chamam a atenção. Primeiro, é a perda de área de alguns produtos e ganho de área de outros produtos. Então, começando aí com quem perde área, o arroz, eu acho que tem aí um grande número, né, grande redução, porque ele perde 5% de área, o feijão perde 0,4% de área e outras culturas, como é o caso da soja, ganham terreno no campo, inclusive áreas de arroz e feijão, né? A Fernanda pode comentar um pouco sobre isso, porque ela é a grande especialista em arroz e feijão, principalmente arroz, né, Fernanda? Arroz e feijão. Mas do feijão, vale a gente lembrar que você falou 0, pouco no Quatro. total, No nas total, 3 safras isso. de feijão. Agora, no verão, o feijão vai perder mais de 7% de área, Que é a safra que de é a agora, safra né? de agora, né? Que está sendo plantada agora para colher no verão. E tem algum motivo especial para isso, Tem Fernanda? preço, né? Como o preço está em queda, é sempre isso, né? O preço está em queda e aí o produtor substitui por outra coisa que renda melhor. O feijão, na verdade, como ele tem um ciclo muito curto, essa decisão do produtor é muito rápida, sabe? Então pode mudar dependendo do que acontecer. Pode mudar, exatamente. E o feijão é uma cultura que tem 3 safras, diferentemente do arroz, né? O feijão, ele pode plantar agora, no meio do ano, no inverno, e ainda tem uma terceira safra. Então, a expectativa da Conab é que, no geral, na safra toda, tem uma estabilidade aí de oferta e até de demanda. O feijão está assim há muitos anos. O arroz é que a gente tem um problema maior. Mas, na verdade, não é um grande problema porque a gente tem estoque de arroz. O que aconteceu é que na última safra a gente teve uma colheita muito grande, né? Superou muito a expectativa. A gente não exportou tanto quanto se imaginava, então a gente tem um estoque de arroz grande. Ainda assim, vai perder aí, como o Cassiano falou, mais de 5% de área. Então, a gente vai ter uma elevação nos preços, com certeza, para o consumidor. Reduz a oferta, aumenta o Reduz a preço. oferta. E aí, ao mesmo tempo, deve estimular o plantio da safra, se continuar assim, né, Fernanda? Estimula, se o preço sobe, o produtor lá na frente tende a plantar mais. E o arroz, como disse muito bem a Fernanda, ele é todo, o ciclo dele é sempre assim. O preço tá bom, e não só o arroz, né? O preço tá bom, o produtor aumenta a área, o preço não tá bom, reduz a área. O que acontece é que o consumo tá de lado. Faz 10 anos aí, 10 anos não, faz alguns anos que o Faz. Brasil está com consumo de lado de arroz e aí o setor uns está 10 pedindo anos mesmo. uns 10 anos de lado e o setor quer que aumente a exportação, que tenha política de incentivo de consumo, que transforme o arroz, por exemplo, numa matéria-prima para a produção de etanol, por exemplo, pode ser uma alternativa. Então o arroz tem essa questão. O feijão ele já está conseguindo aí uma saída que é a exportação. O pessoal fez um arranjo aí nos últimos anos com novas tecnologias, novas sementes, novas variedades. O Brasil está exportando feijão aí, que era já um desejo do setor há muito tempo. Para o clima, qual a expectativa? Para o clima, a gente tem uma confirmação de laninha, né? Que é um fenômeno climático aí bastante importante, que costuma causar seca no sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul, que é um estado que já passou aí com exceção do ciclo passado, passou desde 2020, 2021, 2022, né, 23, enfim, passou por problemas climáticos, justamente por causa do Laninha. Então, traz muita seca. Se isso acontecer, é prejuízo na certa para os Mais produtores uma gaúchos. safra de Mais problemas uma. para os gaúchos aí. Quarta ou quinta safra já, né? Quarta ou quinta safra, exatamente. E aí, enfim, tem uma perda de produção grande. Não afeta o todo. Como a gente produz muita soja, né? Quando você olha o número geral, parece que a gente não para de bater recorde, né? Mas quando você vê esse número estadual, você tem um grande prejuízo para o produtor gaúcho. E para o norte, nordeste, centro-oeste, aí o Laninha tende a levar chuvas aí acima da média, que é bom para o pessoal, porque aí o pessoal tende a colher bem
Então, o problema realmente, o risco maior fica para a região centro-sul do Brasil, especialmente o Rio Grande do Sul. Tá. Bom, para a gente finalizar aqui, o nosso tempo está estourado, mas eu fiquei curiosa que vocês trouxeram um dado aqui para a gente de quem ganha a área, né, em termos de cultura. E tem aqui o sorgo, com 10%. O que a gente faz com sorgo? Por que tem tanta gente plantando sorgo? O sorgo, ele é um cereal, né? Então Uhum. ele segue geralmente o preço do milho, Uhum. e é uma cultura que ela não tem uma grande exigência aí, de investimento por parte dos produtores. Hum. No momento que os preços das commodities caindo, os preços estão caindo, aí o produtor vai geralmente para aquilo que está mais garantido ou que tem menos risco. E Aham. o sorgo, ele tem sido uma excelente alternativa para a indústria também de etanol, para alimentação humana. Então o E para pessoal a ração animal, né? para a ração animal. Então Ah. tudo isso faz, por exemplo, o custo da ração ficar mais baixo, faz o produtor ter menos risco na hora de plantar, uma cultura enfim, segue aí o preço do milho, e o preço do milho está num patamar interessante para o produtor. Então, tanto o sorgo como o milho ganham área, aí você somada 14% aí de aumento só para essas duas culturas, que é muito mais do que o aumento da área de soja, por exemplo, que está aí aumentando, ganhando 3% de área neste ano. Tá certo, agora eu entendi. Cassiano Ribeiro, editor de Globo Rural, muito obrigada, viu, Cassiano? Obrigado, Cássio. Obrigado, Nadege. Até semana que vem. E muito obrigada também a Fernanda Pressinotti aqui conosco, falando a respeito de todos esses dados da safra brasileira. Obrigada, Fernanda, até mais. Obrigada a vocês, até mais. Obrigada.